ser. Quando sabes antes o sopraria. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Graça e paz em cada um de vocês aí que acompanha o nosso programa. Está no ar mais um quadro Cristo, meu mestre. E como é de costume, o assunto de hoje é um assunto muito, muito interessante e iniciaremos hoje também com uma poderosa oração. Chame aí alguém para estar do teu lado, para ouvir as orações iniciais e no final também teremos uma oração. Prepare tua aguinha que vamos dar início a mais um quadro Cristo, meu mestre. Deus abençoe, irmão, irmã, você que está chegando, você que pede oração para quem está viajando, que possa viajar em paz. Boa noite, Mateus. Como que tá, Mateus? Muita paz aí no coração de cada um que nos acompanha. Compartilhe o programa. Esse programa é feito também por você. Seja um missionário da obra de Deus, seja também uma pessoa que intercede na obra de Deus e muito, muito o Senhor vai te abençoar, né? Hoje, um assunto é muito interessante, muito importante para esses dias de hoje. Quem nunca ouviu falar de feitiço, magia, né? Coisas que possam, às vezes, desestruturar aquele que não conhece ou aquele que não sabe o que fazer num momento difícil. Então, se prepara, teremos muitas informações boas, teremos aí muita oração também, informações de oração, e Deus vai te abençoar. Compartilhe, chame sua família para também participar e ouvir Cristo, meu mestre. Então, em nome do Senhor Jesus, esse programa é oferecido ao Rei da Glória, ao Deus que tudo pode, ao Deus que cura, sara a terra, ao Deus que estabelece a paz, ao Deus que prospera a terra, ao Deus que abençoa a tua casa. Este programa, ele é algo que Deus colocou no coração humano e você, irmã, você, irmão, seja um intercessor. Chame alguém para participar, compartilhe do programa, ajude a continuar no ar para ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Tudo bem? Boa noite, Kátia também que está nos ouvindo, Kátia Souza, Deus te abençoe, irmã, irmão, Deus abençoe a todos que estão aqui participando nessa noite. Está no ar, Cristo meu mestre, e vamos começar com essa poderosa oração, né, que é uma oração, né, do rei Davi, uma oração que ainda não foi mencionada, em nenhum dos programas foi mencionada essa oração, então vamos pegar uma boa parte dessa oração para uma meditação dessa noite. Davi confessa o seu pecado, suplica perdão, roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então, medita nessa palavra, irmão, irmã, todos vocês, vamos meditar agora nesse momento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos parecem mal, para que eu seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me como o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre teu altar. Então tá aí, maravilhas dessa poderosa oração, que depois nós falaremos novamente ainda sobre ela, que é a oração do Salmo 51. Salmo 51, poderosa oração. Irmão, irmã, você que nos acompanha essa noite, você já ouviu falar em feitiçaria? Macumba? Já presenciou alguma situação? Já viu alguma manifestação? Esse é o assunto dessa noite. Prepara, vamos falar sobre esse assunto. Nós falaremos sobre um rei chamado Nabucodonosor. Nós iremos ali no livro de Daniel, de 3, 1 a 7. Muita informação de Daniel aqui. Tá aqui, ó. Nabucodonosor fez um grande ídolo de ouro e exigiu que todas as pessoas, nações e língua, o adorassem a imagem. Foi colocado no campo de Duma. O que aconteceu com esse rei? O que aconteceu que ele saiu fora ali dos preceitos divinos? Então, Nabucodonosor, ele saiu fora dos conceitos divinos e ali ele começou a fazer ofertas a outros deuses. Ele começou a falar de outros deuses. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Mari. Então, estamos falando aqui, Nabucodonosor, ele errou, né, quando ele foi fazer ali aquela estátua, né, de 27 metros, segundo aí as histórias, 27 metros. Vamos ver ali, ó, 3, 1 até o 17. E o rei Nabucodonosor fez a estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos e presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram todos os sátrapas, prefeito, presidente, juízes, tesoureiro, conselheiros e oficiais, todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta:
ordena-se a vós, ó povo, nações, gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, pífaro, harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e toda sorte de música. Vos prostrareis, adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tenha levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que os povos ouviram o som do pífaro, harpa, aí eles se prostraram. Então, conhecida essa passagem, bastante conhecida a passagem aqui do Nabucodonosor, que, diante aí dessa ordenança, ele ordenou que muitos teriam que se prostrar, bem conhecida, também conhecido ali a passagem, né, dos 3 profetas, né, Abednego, né, Sesaque, Medraque, e ali o Senhor foi com eles, o Senhor o livrou de todo o mal. Mas nessa noite nós trazemos aqui e vamos enfatizar, nós vamos trazer o que aconteceu com Nabucodonosor. O que acontece com quem entra nessa situação em que entrou Nabucodonosor, que ele foi contra o próprio Deus. E ainda estimulou outros povos, e ainda assim também, né, tentou contra os filhos de Deus. Então, o que acontece? Veja bem, é a partir desse princípio que nós vamos entender o que acontece com quem faz maldade. Cuidado, né, porque quem faz maldade contra o povo de Deus pode sofrer grandes consequências. Então, o que aconteceu lá em Daniel, temos aí uma parte onde a palavra diz que o orgulho o levou a ser humilhado e tirado do meio dos homens, comendo capim com os bois. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Nabucodonosor, olha lá, Nabucodonosor, ali, o edito do rei, o sonho de uma árvore, e grande a sua loucura. Então, você pode ver lá em Daniel 4, né, tudo o acontecimento que aconteceu com esse rei, a sua loucura, né, de ir contra Deus, né, isso fez com que ele pesasse sobre ele ali um castigo, ele acabou indo para o pasto, né, e segundo a palavra, até penas criaram nas suas costas. Foi uma situação bastante difícil para esse rei, né? Olha lá, muitos acontecimentos, né, desse rei que entrou na desordem das coisas que Deus, né, Deus havia determinado e perseguiu pessoas de Deus. Então, é sobre esse assunto essa noite, sobre o assunto de feitiçaria, magia, né, tanta coisa que se levanta nesses últimos tempos, né, e nós vamos ver com passagem bíblica. Contra a macumba, Deus é contra essas coisas, macumba, magia, todas essas coisas não procede de Deus. Boa noite, Maru, você que está nos acompanhando, Deus abençoe a sua família, cada um. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21, e também Apocalipse 21, 8, né? Tudo aquilo que Deus fala sobre as questões. Hoje o cenário está bonito, né? O Cláudio ali gostou, muito bonita a palavra de Deus aqui, né? E ficou mais charmoso ali a parte do cenário hoje. Deus abençoa, tudo preparação da diretoria hoje da rádio, né? Então é isso. Então, glória a Deus. E então aqui eu estava mencionando a parte dos versículos que Deus é contra todas essas coisas maléficas. Então, irmão, irmã, se você conhece, ouviu alguém que passa por essa situação ou passou, saiba que Deus
pode intervir, Deus pode mandar um anjo, uma oração de intercessão e quebrar todo o encanto. Deuteronômio 18, 10 a 12, Samuel 15, 23, Apocalipse 22, 15 também. E também sobre adivinhações. Muitos assuntos nesse tipo de... nessa informação de hoje. E vamos ver o que Daniel fez naqueles dias, né? Daniel 3, 28 a 30. Daniel 28, que diz: falou Nabucodonosor e disse: bendita seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Então, fica firme, irmão, fica firme, irmã, que se você entrar em alguma luta algum dia, você tiver alguma dificuldade, o Deus de Israel é contigo. Ele pode te livrar de todo o mal, né? Tem muitos assuntos, né, sobre as questões de feitiçarias, né? Nós vamos lá em Êxodo, vamos ver um pouco lá, ó, Levíticos, tem Êxodo, Levítico 19, 31 também, que está escrito: não vos vireis para adivinhadores e encantadores, nem os busqueis, contaminando vós com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Boa noite, Marga. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, e também lá em Malaquias 3:5. Malaquias 3:5, muita informação hoje sobre o que fazer. O que fazer nas situações de encantamento. Quais as orações? Muitas vezes você não sabe, irmão, o que orar ou como fazer, né? Peça a oração, prepare-se e vamos conhecer um pouco mais do que fazer nesses momentos difíceis. Êxodo 22, Êxodo 22, 18. Algumas pessoas perguntaram: Sebastião, você conhece toda a palavra de Deus inteira, né? Eu li bastante, mas de vez em quando eu sou surpreendido, principalmente provérbio, alguma coisa que talvez tenha passado ali e a gente não leu. Mas eu li bastante. Conheço pessoas que já leram até 5 vezes a Bíblia Sagrada. É importantíssimo ler. A palavra de Deus é importantíssimo. Você lendo ela já tem um efeito na sua vida. Então, existe uma técnica para você poder estar lendo bastante a palavra de Deus, né? Aqui, ó, Êxodo 22, 18. Já achamos? Êxodo. Tá aqui. A feiticeira não deixarás viver, todo aquele que se deitar com antimal certamente morrerá. Ao que sacrificar aos deuses e não ao Senhor, será morto. Ou seja, não pode fazer sacrifício a deuses estranhos. Somente ao Senhor teu Deus adorará. Somente ao Senhor teu Deus prostrará e prestará louvores, porque Deus o livrará de todo o mal. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã. Vamos entendendo aí os salmos poderosíssimos contra esse mal. Para quem não consegue entender muito a palavra de Deus, vai lá uma boa dica. Irmã, irmão, se você tem dificuldade para entender a Bíblia Sagrada, faça uma oração. O maior mestre que existe é o Espírito Santo de Deus. Ele abrirá todo o seu entendimento, trará à sua mente a luz do entendimento. Ele é o seu guia na face da terra. Porém, existem livros que ajudam, existem muitas coisas que ajudam a compreensão. Mas o principal é você fazer uma oração. Faça uma oração antes de iniciar uma leitura, faça uma oração antes de você viajar, faça uma oração antes de você tomar quaisquer decisão. As pessoas que conhecem a Deus sabem a importância de orar, né? E já falando de oração poderosa, oração maravilhosa nesse sentido,
né? A profeta Daniel, dica de um profeta, disse o seguinte: ore 3 vezes ao dia. Irmão, irmã, você que consegue, sabemos que cada um às vezes está no seu serviço, sabemos que cada um tem a sua ocupação, mas no mínimo de manhã e à noite, se puder ao meio-dia, também ora. Por que a oração do meio-dia? Existem os horários específicos importantes para a oração. Eu acredito, eu gosto muito de orar às 6 horas da manhã, ou se puder meio-dia também é bom, e também 6 horas da tarde, ou quando antes de dormir. Esses são os horários bons, né, específicos de oração. Por que meio-dia? Porque o próprio salmista ali em 91, ele menciona que ao meio-dia tem seta, né? Se você, irmão, não sabia, fique sabendo. As setas malignas correm no horário do meio-dia, né? E também não está ali na Bíblia, mas meia-noite é um horário perigoso, tá bom? Então, clama a Deus, sempre tem os horários para você orar a Deus, se revista das orações, né? Conheça, né, o poder da oração, né? E você vai se livrar de todo o mal, né? Então, aqui, o que são feitiçarias? Tá aqui, ó. Tem uma relação de feitiçarias, rituais de cura que não são de Deus, incorporação de espírito, né? Encantar, lançar encanto, né? Leituras, e, enfim, bruxarias, macumbaria, né? Consultar coisas que é diferente de Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo para consultar, essa é a base. O restante, ele vem, como diz ali o apóstolo São Paulo, vem muita coisa nesse fim de tempo para enganar, para tirar você do foco espiritual, da elevação espiritual. Boa noite, Bruna. Deus abençoa você e a sua família. Seja abençoada também pelo nosso programa Cristo Meu Mestre. Muita oração. Aqui nós dedicamos esse programa e fazemos oração pela sua família, para todos aqueles que nos acompanham. Deus abençoa cada um. Teremos a dica de uma oração poderosa, oração para quebrar feitiço. Você sabia que existem orações, existem várias orações para quebrar feitiços, né? E quais são os sintomas, né? Você já viu alguém enfeitiçado? Você sabe o que é e como fica uma pessoa com dificuldade ou com possessão maligna? Você sabe como fica? Então, vamos já para esse assunto. Nós vamos entrar no assunto agora importante, identificar, né? Porque nós vamos falar de oração, mas importante é você também poder identificar, né? Identificar. Boa noite, sempre ora na madrugada, né? Deus mostra os mistérios para Cláudia. Deus abençoa a Cláudia, Deus abençoa a sua família e tudo que você for fazer. Graça e paz para todos. Então, o que acontece? A pessoa enfeitiçada, a pessoa que está passando por uma situação, né, de encantamento, ela muda o aspecto, o comportamento. Sabe aquela pessoa que, de repente, está do jeito, aí você olha e já está totalmente mudada, já perde vontade de conversar com os outros, e aí fica com aquele estado de depressão, uma situação que é possível identificar. Fica triste, a pessoa o tempo todo triste, não é normal isso, né? A pessoa nunca sorri, começa dentro de si ter uma irritação, falta de alegria, né? Logo em seguida, às vezes, surgem vícios. Os vícios também podem estar relacionados a feitiço. Você sabia disso? Então, aprenda nessa noite quebrar todo o encanto. Aprenda como fazer a quebra do encanto de todo tipo de feitiçaria, macumbaria, e em nome de Jesus Cristo, você será liberto, a família será liberta, quem precisar será liberto, em nome do Senhor Jesus. Né? A pessoa fica com estranheza no corpo, perde dinheiro, a pessoa começa a ter problema. Então, se você conhece alguém que começou nos negócios corroer e as coisas começaram a tomar um rumo muito difícil, pode ser que alguém lançou alguma coisa contra a pessoa, né? E às vezes a própria pessoa não sabe. Desconfie, irmão. Se alguma coisa começa a sair muito dos trilhos material, muita prova material, pode ser sinal
de feitiçaria para te derrubar, principalmente quando o povo de Deus, principalmente contra aqueles que lutam pelas coisas eternais, não é verdade? Quantos não querem, não se levanta contra o povo de Deus? E a energia também, a queda de energia, uma energia baixa, a pessoa muito pessimista, enfim, são os diagnósticos de uma pessoa que está com um problema relacionado a um problema espiritual de ordem maligna, de ordem de macumbaria e feitiçaria. Daí, ó, a macumba também, porque o que acontece com a pessoa que, né, teve o lançamento disso? Dá insônia, dá cansaço, é o pesadelo que vai e vem, né? A vida começa a ficar bloqueada, parece que vai para um lado e outras coisas começam a não dar certo, mas em nome de Jesus Cristo, esse mal vai embora, né? Nessa noite, se você conhece alguém nessa situação, você vai poder indicar orações poderosas, oração poderosa para quebrar os encantos. Nós falaremos aqui. Que mais? A causa, o desequilíbrio físico, emocional. O que você deve fazer? Leia Salmo 35, Salmo 66, Salmo 91. Eu morei em São Paulo e vivi lá sempre abraçado por esses salmos. Já conheci os salmos, nunca deixei de orar o Salmo 91, tá bom? Que é o principal ali da palavra de Deus. Mas vamos ensinar aqui, ó, uma oração poderosa, vamos ensinar agora. Oração poderosa para quebra de feitiço, quebrar o encantamento, né? A pessoa que... Boa noite, Júlia Barbosa, ela pedindo oração, Deus abençoe. Já vamos falar agora mesmo da oração, que você vai poder informar a sua família, você também vai poder levar para ti, no teu coração, essa oração poderosa. Boa noite, Mari, boa noite. Oração poderosa que quebra feitiço. Vamos lá. Altíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de ti, pedindo a tua poderosa proteção e libertação. Senhor, tu és refúgio e fortaleza. Meu Deus, em quem confio. Pela autoridade do nome de Jesus, eu quebro, né, e envio e anulo todo o feitiço, maldição, encantamento, influência maligna que fora lançado sobre mim ou a minha família. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, declaro a vitória sobre o poder das trevas, você derrotando o poder das trevas. Envia, Senhor, teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Clamo a tua palavra em Salmo 91. Salmo 91 junto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, que tua luz dissipe toda a escuridão. Agradeço, Pai, liberdade e proteção em Jesus Cristo. Assim te agradeço por tudo. Amém. Amém. Tá aí, poderosa oração para você se livrar dessas coisas malignas, né? Poderosa oração para você, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus é a tua libertação. Está aqui a palavra de Deus para você, no teu coração. Leia Salmo 91, 35. Vários salmos hoje. Nós estamos indicando várias orações para você não sofrer com esse mal. E os versículos que falam, né, que Deus não se agrada disso. Salmo 23, Salmo 91, né, vários, são 23 versículos, né, onde Deus fala, menciona, né, Deus aparece falando em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, Gálatas, Isaías 8, 19 e 20, Crônicas 10, 13, Malaquias, livro de Malaquias 3, 5, e Apocalipse 22, 15, Levíticos também. Muitas palavras de Deus, né, falando sobre o assunto. Nós vamos detalhar alguns assuntos, né? Nós estaremos detalhando, tá, algumas coisas aqui para que você saiba o que fazer. Mais orações poderosas para você poder se beneficiar e poder quebrar todo o mal.
Oração poderosa, Pai Nosso, Salmo 91, a oração de Ana, Samuel 1, oração de Josafá, 2 Crônicas 2, oração de Eliseu, 2 Reis 4, e vários salmos, vamos mencionar aqui, Salmo de novo, 91, 23, 27, 37, 40, 51, 121 e Salmo 127. Intercessão em Gênesis 18 também. Intercessão para você interceder por aquela que estiver passando por essa dificuldade, né? Então, nós estamos nesse assunto, nós vamos entrando, irmão, irmã, nós vamos entrando agora no Novo Testamento, assuntos do Novo Testamento, né? Que também menciona, né, João, e várias passagens da Bíblia. Nós já falamos de Daniel, nós já falamos do profeta Daniel, da importância da oração, falamos de 3 orações, nós já mencionamos os sintomas, então muita coisa já foi falado. O que fazer? Daniel 1:8, não se contamine. Daniel 9, arrependimento, confissão a Jesus Cristo, confesse ao Senhor teu Deus, oração de joelho, 3 vezes ao dia. Mas, irmão e irmã, ali Jesus Cristo traz algumas informações também, né, que hoje nós vamos ver informações aqui, ó. Informações, né, por Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, vamos aprender com quem? Cristo, meu mestre. Jesus é o mestre da tua vida. Ele direciona o seu caminhar, ele direciona tudo que você for fazer. Então, por que vamos aprender de outra forma? Não, vamos aprender com o Senhor, né? Mateus, vamos ver uma parte aqui da palavra, em Mateus 9:32. Mateus 9:32, olha lá. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu Israel. Tá vendo? Então, o que acontece? Ali, Jesus tirou, né, um espírito maligno, né, ali foi uma questão de espiritualidade ruim, né, depois, Mateus também, 17:14, mais passagem nesse sentido. Quando chegou a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tenha misericórdia do filho que é lunático e sofre, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Tá vendo? Então, o que acontece? Isso, anotando todos os salmos, a Kátia ali, anotando todos os salmos de oração. Importante você saber. Depois nós falaremos de novo, nós vamos mencionar novamente, antes do final, né, todos esses salmos que são importantes, os salmos que você pode orar, aí na tua casa, onde você estiver, contra os espíritos malignos, contra as coisas da maldade, contra aquilo que possam ter vindo, setas malignas, coisa que pode ter lançado sobre a vida, às vezes de alguém da família, ou às vezes a pessoa até já passou por um momento difícil, momento, às vezes, de coisas que lançaram, porque a maldade ronda esse planeta. A maldade, como diz Jesus Cristo, o mundo jaz no maligno. Então, precisamos estar protegidos pelas coisas do céu. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã. Compartilhe o nosso programa, chame alguém para ouvir toda quinta-feira. Participe. Tem aqui informações novas, informações espirituais para a sua vida espiritual. Pratique, ore a Deus, interceda por aquele que necessita. Seja você também alguém que leva a palavra de Deus, alguém que distribui o amor pela palavra. Então, amai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros, e assim o Senhor também o livrará. Tá certo?
Poderosas orações. Ó, Isaías 8:19 também tem o mesmo assunto. Também Isaías traz, ó, esse dentro do mesmo assunto. Vamos lá, Isaías 8:19. Tá aqui, ó. Quando vos disserem, consultai os tais espíritos familiares e adivinhos, que chichinia, murmura entre dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogai. Então, assim, fala dos mortos também, lá. A lei dos testemunhos. Então, o que acontece? Muita informação sobre o que fazer. Consulta Jesus, consulta o Espírito Santo, fala com Deus no seu coração. Abre o seu coração com sinceridade. A sinceridade do teu coração, ela é a chave para o que você está passando. Quando orar, seja sincero. Tranque a porta do seu quarto, fale em secreto com Deus e Ele o livrará, Ele te ouvirá. Creia que Deus está contigo, creia que Deus está falando com você, creia na palavra de Deus e acredite, sobretudo, na sua oração. A oração sincera, ela tem muito efeito. Deus se agrada e Deus faz maravilhas pela oração. Eu já fui beneficiado pela oração. E você, irmão? Sabe como orar, o que fazer, quando orar? Então, seja você uma pessoa que clama a Deus, clama a Deus em espírito e verdade, e seja uma pessoa simples. A palavra de Deus fala, ser simples. Simples significa de uma unidade só de espírito, né? Ser uma pessoa simples de espírito. O que é simples de espírito é você ter só o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é o único, né? Hoje, nós vamos poder também identificar os espíritos, viu? Nós vamos conversar aqui, vamos ter uma conversa para poder também entender, né? E identificar o tipo de espírito, né? Porque há muita coisa que rondeia essa terra, precisamos, né, entender, né, os tipos de espírito, muitas das vezes. Você que é irmão de oração, você que é irmã que jejum, faz oração, então precisa saber identificar o tipo, né? Muitas vezes o espírito que às vezes tomou conta de um lugar, daquela casa, se você já visitou alguém, né? Então você precisa, vamos entrar nesse assunto, precisa conhecer os espíritos e os tipos de espírito que existem, né? Jesus, né, falou muito sobre esse assunto. Nós podemos, ó, Mateus 17, 14 a 21, né, muitas situações ali de expulsão de demônios, né? Então, você pode ver ali, ó, os tipos de espírito. Vamos aqui mencionar. Lúcifer, ele é o espírito do orgulho. Mamon, da ganância. Então, já viu alguma situação da pessoa ser muito gananciosa? Ou alguém já falou, olha, aquela pessoa, né, só sabe falar em bens materiais, nunca menciona Deus, nunca coloca Deus no teu assunto. Então, o que acontece? Espírito do mamon, ganância. Asmodeus, a luxúria, muita luxúria, a inveja. Como quebrar a inveja? O espírito do Leviatã. Leviatã é a inveja. Aquela pessoa invejosa, né? Diz que a inveja até mata, né? Muitos falam isso aí. A inveja mata, e você tem que estar, irmão, irmã, esteja protegido da inveja hoje por esse salmo, por tudo que foi mencionado. Beuzebu, né, que é aquela pessoa que não se controla, né, se vai no lugar tem que acabar com o self-service lá, come tudo, dia e noite comendo, né, come na madrugada, entendeu? Aquela pessoa que não tem freio, espírito da gula, né? Azarel, a ira, né, a pessoa muito nervosa, não tem controle emocional, né, a pessoa que quer ir para cima de todo mundo, qualquer coisa, se me der um tapa eu dou 2, 3. Então, a pessoa que tem espírito de guerra, né? Isso aí é um espírito. É Azazel o nome desse espírito, tá bom? E depois tem Belfegor, que é o espírito da preguiça, já viu? A pessoa não quer de jeito nenhum fazer nada, né? Aquela pessoa que
tá cabisbaixo o tempo inteiro, nunca levanta a cabeça, nunca tem coragem de bater um prego na parede. Misericórdia, hein? Então, se você conhece alguém nessa situação, interceda, faça oração, convida para ir numa igreja, chame, leia a palavra de Deus, leia uns salmos aí que foi mencionado já, salmos poderosos, hein? Salmos de libertação, salmo que é maravilhoso para a sua vida. Nós estamos aí mencionando, principalmente Salmo 91, que todo mundo conhece, mas tem vários outros salmos, né? Novamente falando ali, ó, Salmos de libertação para oração, 91, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 37, Salmo 40, Salmo 51, 121 e 127. Seja você um irmão de oração, irmã de oração, e interceda também por quem precisa. Poderosas orações, não esqueça de iniciar com o Pai Nosso, que é a oração que Deus deixou para nós na face da terra, como oração inicial. Sempre de manhã o Pai Nosso, sempre você pode iniciar também com o Pai Nosso. Deus abençoe, irmão, irmã, você quem vai viajar, ou quem está chegando, você motorista, você empresário, você que trabalha, que você levanta cedo, todos nós. Deus abençoe grandemente você que faz parte e está nos acompanhando, né? Que você possa ser abençoado nessa noite pelas informações da palavra de Deus, né? Hoje nós temos aqui muita informação sobre o que fazer, né? Como fazer sobre feitiçarias que afastam a pessoa de Deus, né? Espíritos e adivinhações também, qual é o fim deles, né? Então, hoje foi mencionado aí, ó, contra macumba, magia também, ó, Apocalipse 21:8. Então, acompanhe aí para você saber o que fazer nas situações dificílimas, né? E os sintomas. Você conhece alguém que é muito triste, nunca está sorrindo, o tempo inteiro está cabisbaixo, né? A pessoa que vive reclamando de tudo. Então, tome cuidado, que pode ser que a pessoa esteja sob uma situação ali de feitiçaria. Interceda, faça oração, convide seu irmão para orar, convide a sua irmã para estar orando. A oração, ela tudo pode, não é verdade? Vamos lá, mais uma leitura da palavra, no livro de Atos 16, que diz o seguinte: E acontece que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anuncia a caminho da salvação são servos do Altíssimo. Então, essa passagem, né? Então, essa passagem que mostra, inclusive, que a pessoa ali, após São Paulo, né, tirou aquele espírito maligno, que é o espírito de adivinhação, né? O espírito do mal que estava naquela pessoa, e inclusive os apóstolos pagaram um preço alto, foram até açoitados, foram presos, né? Depois que eles foram presos, né? Deus fez uma maravilha ali, mas eles sofreram porque fizeram bem, praticaram bem naquele tempo, tirando o espírito de adivinhação, porque o espírito de adivinhação dava lucro, né? Dava lucro naquela época. Então, aqui está mostrando as questões espirituais, que já não é de hoje, desde a época de Cristo Jesus, né? O espírito de adivinhação, de possessão e todas as situações, e o que fazer, o que orar e como orar a Deus. Tenha fé, clama a Deus, entregue os seus caminhos a Deus e seja você um irmão, uma irmã, nas orações de sincero e puro coração, né, a fim de alcançar, né, as dádivas de Deus. Boa noite a todos, Josi também, Josi que passou, né, por muitas orações, é importante você
receber, né, as orações. Vamos falar um pouco aqui sobre amarração, é outro tipo, né, existe ali a amarração, né, que é um tipo de obra maligna que se faz. Quando a pessoa está nesse sentido de amarração, ela tem desejo de obsessão, ela se sente insegura, ela também tem visões de pesadelos e sofrimentos e muitos bloqueios, muitas dificuldades a pessoa encontra porque lançar alguma coisa e precisa ser quebrado. Em nome de Jesus Cristo, que esse mal vá embora, né, da vida de quem quer que seja, né, de familiar, esteja ouvindo o programa ou não, mas que tu possa apresentar em nome do Senhor Jesus e que possa quebrar todo o mal. A Josi ali, ó. Olha lá, a Josi passou por situação e tudo é apresentado em nome do Senhor Jesus, né? E nós mencionamos hoje poderosa oração. Então, se apega com Deus, né? Se apega na oração, peça oração na sua igreja também, e o Senhor certamente tem uma benção, uma maravilha na sua vida. E feitiço também, a pessoa fica estranha, fica com aquela sensação estranha, fica até a saúde física muda, né? E é indicado para você ler o Salmo aí 35, né? O Salmo 35, poderoso Salmo, e 91 também. Então, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã, você que nos acompanha, né? Nós teremos também bastante informação aqui do Novo Testamento agora, né? Nós entramos em situações do Novo Testamento. Olha, vamos ver aqui, ó, Mateus 8, 28. Vamos lá em Mateus, vamos acompanhar. Vamos acompanhar essa leitura lá em Mateus. Aqui, ó, chegamos em Mateus 8. Acompanha nós, ó. Os endemoniados gergesenos. E tendo chegado a outra banda, à província dos gergenos, saíram-lhes ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E andavam pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsa, permite que entramos naquela manada de porcos. E ele disse: ide, saindo, se introduziram na manada, eis que toda aquela manada se precipitou no mar, num despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, rogando também que tirasse, né, as suas dificuldades, tirasse aquela situação em que passava. Olha lá, a menina, a Josie, falando que está suspeitando que fizeram alguma coisa. Coloca em oração em nome do Senhor Jesus, né? Tudo que foi mencionado, bastante oração mencionada hoje, né? Certamente que todo o mal, Deus há de quebrar todo o mal, Deus há de quebrar todo o encanto, né? Poderosas orações foram mencionadas hoje para você orar, para você também possa jejuar, se apegar com Deus, né? Como está dizendo ali, é oração, jejum, né? E muitas das vezes você pode fazer 3 dias de jejum. 3 dias de jejum também, né? É aquilo que Deus colocar no seu coração, o propósito que Deus colocar, você possa fazer para tirar todo o mal, né? Onde quer que esteja. Você já fez jejum, irmão, irmã? Você já jejuou e orou algumas vezes? Se você nunca fez, você deveria conhecer e fazer um jejum e muitas orações, né? Mesmo que você não esteja hoje precisando, mas um dia de jejum também ajuda em muita coisa. Deus abençoe. Então, as poderosas orações hoje já falado, nós vamos agora ver outra passagem da palavra de Deus.
Tem muita coisa, ó, Efésios 4, 25, né? E muitas passagens aqui mencionadas na palavra de Deus, né? Contra estas coisas. Então, há muita ajuda da parte de Deus. Mateus 17, 14, ó. Vamos lá ver Mateus 17. Tá aqui. Ó, a cura de um lunático, que é uma pessoa lunática, né? Pessoa lunática, eu acho que fica até falando sozinha lá. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Tá vendo? E Jesus respondendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus, né, o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino se sarou, né? Então aqui Jesus menciona sobre a fé, menciona também sobre a necessidade às vezes de um jejum, né? A necessidade de você lutar contra as hostes da maldade. Está embaixo dos teus pés tudo aquilo que for de mal, né? Tudo aquilo que lançaram de mal, ele está embaixo dos teus pés. Você, filho de Deus, irmão, filho de Deus, irmã, filha de Deus, você que acredita na palavra de Deus, toda seta maligna já está embaixo dos teus pés, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi o próprio Senhor Jesus que decretou, o Senhor Jesus decretou essa maravilha, né, onde você pisará em serpentes. Pisar em serpente é pisar em toda obra maligna, né, toda obra do mal, né, que cai por terra em nome do Senhor Jesus. Mas tem um ensinamento. Jesus falou aqui o quê? Que muitas dessas castas você precisa de um jejum, né? Quanto tempo? Depende daquilo que a pessoa estiver passando, é diferente a luta de cada um, né? Mas de vez em quando o jejum é mencionado na Bíblia e muitas pessoas estudaram sobre o jejum e pode ser bom até para a saúde. Por quê? Porque vai melhorar o teu funcionamento intestinal e muitas outras coisas. Então, Deus abençoe, irmão, irmã, você que está nos acompanhando, né? Nós vamos falar um pouco sobre o patrocínio, né, irmão, irmã, você que gosta de ir para a igreja, né? Vamos falar sobre os patrocinadores. Esse programa tem um patrocínio, né, de óleo de banho, né? Nós vamos falar um pouco do óleo de banho, vamos falar um pouco sobre a qualidade também de sabonetes esfoliante, tá bom? Tá aqui, vou até sentir um pouco ao perfume, vou até abrir um pouquinho que deixaram. Tá aqui, olha, óleo de banho, vários perfumes de óleo de banho, uma delícia, irmão, irmã, ó. Vamos ver como que é, ó. Muito cheiroso. Passando aqui, ó. Semente de uva, uma delícia para a pele, muito bom. Olha lá, qual o benefício disso? O benefício é que remove células mortas, tem uma ação desintoxicante, tira, né, aquelas impurezas da pele, né? Tem uma esfoliação suave, né? Então, o óleo de banho ele é rico, né? Rico em ômega 3, ômega 6, tem vitamina E, cria uma camada extra de proteção contra danos, reduzindo a aparência de estrias. Além de ficar perfumado depois do banho, tá aqui, ó. Tá aí o telefone na sua tela, você que deseja ter um óleo de banho, Deus abençoa você, né? Você pode estar adquirindo, ter os contatos aí, né? Deus abençoa você, irmão, irmã. E vamos falar um pouco aqui, ó, sabonete esfoliante, tá aqui na tela. Uma delícia, muito bom também. Cicatrização. Esse aqui, olha,
muito, muito bom. Tem cicatrização, ajuda a cicatrizar pequenos ferimentos, né? Esfolia, né? Tem uma ação, né, onde tira as impurezas da pele e remove as células mortas. Muito delicioso, além do perfume. Aí, irmão, adquira o seu telefone na tela e seja você também, irmã, irmão, um contribuinte, uma pessoa que contribui também com a palavra de Deus, né? E também Deus vai te abençoar, né? Deus vai abençoar irmão, irmã, você que nos acompanha nesta noite, informações poderosas. E não esqueça, temos ainda a última oração, hein? Nessa noite temos uma oração para a sua família, para a sua casa, né, irmão, irmã? Hoje nós falamos sobre várias coisas relacionadas à macumbaria, feitiçaria, o que fazer, como, como conhecer esses males, né? Como identificar os males e como se livrar. Então, está feita assim a parte de orações, a parte de informações, né? Nós vamos lá, ó, no livro de Gálatas também. Livro de Gálatas tem muita informação aqui sobre, olha, sobre as coisas espirituais, né? Em Gálatas 5:19, aqui, ó. Tá aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são impurezas, lascívia, né? Enfim, tudo aquilo, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões e heresia, as invejas, tudo aquilo que foi mencionado hoje, tudo que foi mencionado, que nós identificamos até o nome dos espíritos, está lá ó, em Gálatas, no livro de Gálatas, né? As obras da carne e os frutos do espírito. Então, teremos, provavelmente mais para frente, algum outro programa também, nós traremos de volta alguma informação nesse sentido, né? E futuramente também merece, assim, termos uma menção, né, um pouco maior sobre o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, né, e o poder do Espírito Santo de Deus na terra. Então, hoje, este é o assunto. Hoje, nós mencionamos esse assunto e vamos já para uma oração. Nós vamos deixar o telespectador, você que nos acompanhou até aqui, nós vamos mencionar uma oração aqui, dessa oração poderosa, dessa oração que repreende todo mal. Então, nós deixaremos uma oração daquela que não foi mencionada ainda, uma oração aqui do Salmos 91, para você conhecer, para você se apresentar a Deus em oração. Então, ó, poderosa oração. Junto com essa classificação das poderosas oração está o Salmo 37. Tá bom? Vamos acompanhar? Tem vários salmos. Eu conheço vários salmos maravilhosos, né? E você também, irmão, pode acompanhar. Olha lá, o Salmo 97 menciona também prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes, né? Então, vamos lá. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa
do homem que executa estatutos astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indigne para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range até os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entensarão o arco para derribar o pobre necessitado e para matar os retos de caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro, desaparecerão, e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá, porque aquele que se abençoa herdarão a terra, e aqueles que morrem por ele serão, que a ele amaldiçoados, serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então tá aqui, ó, muita informação aqui desse salmo, né? É onde aqui Davi fala, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado, o justo, nem a descendência mendigar o pão. Então, a benção de Deus no Salmo 37, procura ler ele todo na sua íntegra, orar a Deus, que também é poderoso para oração esse Salmo, como já foi mencionado. Estamos em mais um final, né? Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã. Você que nunca ouviu lá a música lá da Rita Lee, que fala da inveja também, ouça lá, né? A Rita Lee gravou assim. Por que eu estou mencionando? Porque se o povo de Deus não clamar, as pedras clamarão, diz a palavra. Então, ouça lá, baixa no YouTube, para você ouvir ali, né? Sobre a inveja também, né? As músicas que falam sobre inveja, sobre as macumba, né? Então, Deus que nos livre de todo esse mal, não é verdade? Deus nos livra de todo o mal aí que às vezes é lançado até contra o povo de Deus, né, para tentar fechar os caminhos, né, das pessoas. Deus abençoe você que esteve conosco nessa noite. Traremos mais informações nos próximos quadros, né? Deus abençoe o irmão, irmã, né? Fique com Deus, fique com a bênção de Deus no teu coração. Paz e graça. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus, do quadro Cristo, meu mestre. Deus abençoe, irmão. Mais um final do nosso programa. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem conhece meu viver, minha vida, noite e o amanhecer. Tudo sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me dizes isso tudo vai passar.